você foi enganado sobre dinheiro. Não de forma óbvia, mas silenciosa. Desde cedo, colocaram na sua cabeça que riqueza vem de esforço extremo, que quem trabalha mais ganha mais e que se você ainda não chegou lá é porque precisa se esforçar ainda mais. Mas isso não explica por que existem pessoas que trabalham menos e ganham mais. Não explica por que alguns vivem presos, mesmo ganhando bem, enquanto outros constroem liberdade com menos. A verdade é mais desconfortável. Dinheiro não responde ao esforço. Ele responde à mente que está por trás das decisões. E enquanto você não entender isso, vai continuar correndo em círculos. Os antigos estoicos já sabiam disso. Enquanto o mundo moderno ensina você a correr atrás, eles ensinavam algo completamente diferente: parar, observar e dominar a si mesmo. Porque quem não domina a própria mente se torna escravo das próprias escolhas. E escolhas erradas, repetidas por anos, constroem uma vida que parece impossível de sair. A maioria das pessoas vive em escassez, mesmo quando ganha mais do que antes. Isso acontece porque o problema nunca foi o dinheiro. O problema sempre foi a forma como você pensa sobre ele. Você acredita que dinheiro vai resolver sua vida, que quando ele chegar tudo vai se encaixar. Mas isso é uma armadilha, porque se você não tiver controle interno, o dinheiro só amplifica o caos que já existe dentro de você. Observe ao seu redor. Quantas pessoas ganham mais hoje do que há alguns anos e continuam sem nada? Quantas vivem no limite, mesmo com salários maiores? Isso não é falta de oportunidade, é falta de direção. Os estoicos entendiam que riqueza começa dentro, não como uma frase motivacional vazia, mas como uma regra prática. Se você não consegue controlar seus impulsos, você não consegue controlar seu dinheiro. Se você não consegue dizer não para desejos momentâneos, você não consegue construir algo duradouro. E aqui está o ponto que quase ninguém aceita. Quanto mais você precisa do dinheiro, mais ele te controla. A necessidade cria medo, e o medo cria decisões ruins. Você aceita qualquer trabalho, qualquer condição, qualquer valor. Você se submete. E tudo isso porque acredita que precisa desesperadamente do dinheiro. Mas quem não precisa, escolhe. E quem escolhe, cresce. Os estoicos treinavam isso. Eles não buscavam depender de nada externo, porque sabiam que a verdadeira liberdade vem quando você não é controlado por aquilo que não pode dominar. Dinheiro, status, opinião dos outros, tudo isso pode desaparecer. Mas sua mente, se bem treinada, permanece. Agora pense na forma como você usa seu tempo, porque esse é o recurso mais valioso que você tem. Dinheiro você recupera, tempo não. Mesmo assim, você desperdiça horas todos os dias em distrações que não te levam a lugar nenhum, e depois se pergunta por que nada muda. Enquanto você perde tempo, alguém está usando esse mesmo tempo para evoluir, aprender, construir, melhorar. E essa diferença, repetida por meses e anos, cria um abismo. Os estoicos levavam o tempo a sério. Eles sabiam que cada dia desperdiçado era uma parte da vida que nunca voltaria. Por isso eram disciplinados. Não porque tinham motivação, mas porque entendiam o valor do que estava em jogo. Disciplina não é sobre fazer quando dá vontade. É fazer mesmo quando não dá. Agora vamos falar de um erro silencioso que destrói qualquer chance de crescimento financeiro: o consumo impulsivo. Você não percebe, mas pequenas decisões diárias estão moldando seu futuro. Cada compra desnecessária, cada gasto sem pensar, cada tentativa de impressionar os outros custa mais do que parece. Você não está comprando coisas, está vendendo sua liberdade. Enquanto isso, quem constrói riqueza faz o oposto. Gasta com intenção, investe no que gera retorno, evita o que só serve para alimentar o ego, porque entende que cada real gasto é uma decisão sobre quem você está se tornando. O ego é um inimigo silencioso. Ele quer mostrar, quer provar, quer ser reconhecido. Mas toda vez que você tenta provar algo para os outros, você se afasta do que realmente importa. Você entra em um jogo que nunca termina. Os estoicos sabiam disso, por isso valorizavam o silêncio. A verdadeira riqueza não precisa ser exibida. Ela cresce longe dos olhos, sem necessidade de validação. Enquanto muitos mostram, poucos constroem. Agora entenda isso com clareza. Se você não investe em si mesmo, nada muda.
Seu conhecimento define suas decisões. Suas decisões definem seus resultados. E resultados são consequência direta de quem você se tornou. Mas a maioria prefere o caminho fácil. Prefere gastar com o que perde valor, em vez de investir no que cresce. E depois se pergunta por que continua no mesmo lugar. Ignorância custa caro. Muito mais caro do que qualquer investimento em aprendizado. Agora vamos para algo ainda mais profundo. Seus desejos. Você acredita que precisa de mais. Mais dinheiro, mais coisas, mais conquistas. Mas esse ciclo nunca termina. Você conquista algo, se acostuma e quer mais. Isso é uma prisão. Os estoicos quebravam esse ciclo. Eles treinavam a mente para desejar menos. Porque quando você precisa de menos, você depende de menos. E quando depende de menos, você tem mais controle. Liberdade não é ter tudo, é não precisar de tudo. E quando você atinge esse nível, algo muda. Você para de agir por impulso, para de se endividar, para de correr atrás de coisas vazias e começa a construir algo real. Agora vem um princípio que parece contraintuitivo: dar, mas não de forma superficial. Quando você gera valor para os outros, o retorno acontece. Pode não ser imediato, mas é inevitável. O mundo recompensa quem resolve problemas. Se você ajuda pessoas, cria valor, contribui, oportunidades aparecem, conexões surgem, crescimento acontece. Isso não é sorte, é consequência. Agora vamos falar daquilo que separa quem tenta de quem consegue: paciência. Vivemos em uma era onde tudo é rápido, e isso cria uma ilusão perigosa. A ideia de que riqueza pode ser construída rapidamente. Mas o que é construído rápido não se sustenta. Crescimento real é lento, consistente, invisível no começo. Como uma raiz que cresce debaixo da terra. Você não vê, mas ela está se fortalecendo. E quando finalmente aparece, o crescimento é inevitável. O problema é que a maioria desiste antes disso. Troca consistência por ansiedade, troca processo por atalhos, e acaba voltando para o início. Mas quem entende o tempo, vence. Agora a última coisa: propósito. Sem ele nada faz sentido. Você pode ganhar dinheiro e ainda se sentir vazio. Porque dinheiro não cria direção. Ele apenas amplifica quem você já é. Se você não sabe para onde está indo, não importa quanto ganha. Os estoicos viviam com clareza. Sabiam por que faziam o que faziam. E isso dava sentido à riqueza. Dinheiro sem propósito é peso. Com propósito, é ferramenta. No final não é sobre dinheiro, é sobre controle. Controle da mente, das ações, das escolhas. Porque quando você controla isso, o resto começa a se alinhar. E então o dinheiro deixa de ser um problema e passa a ser consequência. Agora a decisão é sua. Continuar vivendo no automático, repetindo os mesmos erros, ou assumir o controle. Porque ninguém vai fazer isso por você. E o tempo não vai esperar. Se isso fez sentido para você, salve esse vídeo. Porque quem esquece, volta para o mesmo ciclo. E se você quer sair da mediocridade, começa agora. Não amanhã. Agora.